Apresentaremos a melhoria no portal do professor do processo de negócios de gestão educacional da linha do produto RM, o qual contempla o módulo TOTS educacional. Através do cadastro de avaliações, o professor pode cadastrar avaliações que permitam entregas pelo portal até uma data limite definida. O aluno entregará o trabalho através de um arquivo utilizando essa funcionalidade. Ele selecionará a avaliação a ser entregue e então fará a inclusão do arquivo correspondente. O aluno pode colocar uma observação para aquela entrega. O sistema gera um número de protocolo para garantir a sua entrega. O sistema automaticamente grava a data e a hora de entrega e fornece um número de protocolo composto por código da coligada, ID da entrega, mais o RA, mais a data, hora da entrega. O professor acompanha e visualiza as entregas a partir desta tela. O professor pode escolher se a tela de aprovação de frequência diária será aberta na própria tela ou se em uma janela pop-up. A aprovação da frequência diária é realizada pelos professores coordenadores. Nessa tela, o professor conta com as seguintes opções: justificar faltas. Os professores coordenadores poderão visualizar suas turmas e então justificar as faltas dos alunos. Para isso, deve ser filtrada a etapa em um período de datas para então ser exibido as disciplinas e os alunos com suas respectivas faltas agrupados por dia de frequência. O sistema realizará o cálculo, o número de faltas do aluno, levando em consideração a sua frequência diária e desconsiderando as faltas marcadas como justificada. Visualização da frequência diária pelos alunos. A visualização da frequência diária pelos alunos leva em consideração o parâmetro justificar as faltas e liberar a frequência, para exibir ou não a frequência para o aluno, caso o dia esteja ou não liberado para visualização. Na frequência diária do professor, foi implementada a possibilidade de copiar sugestões de aulas dadas na etapa e no período selecionado, bem como o contador de faltas. Dessa forma, o professor consegue acompanhar as faltas dos alunos na etapa selecionada. A tela de nota de avaliação agora possui o botão Imprimir. O professor pode imprimir um relatório criado no RM Reports e vinculado a essa funcionalidade na parametrização do TOTS educacional. Atenção! O relatório obrigatoriamente criado para essa funcionalidade tem que ser do tipo de relatório Turmas e possuir os filtros obrigatórios deste tipo de relatório. Dúvidas quanto a esse processo, consulte o WikiHelp do sistema. Implementada a opção do professor anexar arquivos por aula no plano de aula. Desta forma, o arquivo anexado fica disponível no plano de aula para o aluno fazer o download. Atenção! O arquivo disponível pelo professor respeita os parâmetros de tamanho e tipos de extensões permitidas conforme parametrização do sistema. Otimizado o processo de cópia de conteúdo do plano de aula, possibilitando a cópia do conteúdo previsto e realizado do plano de aula, bem como os arquivos associados à aula, respeitando a aula correspondente. Por exemplo, aula 1 da turma disciplina A para a aula 1 da turma disciplina B. Atenção! Para que os arquivos associados sejam copiados, é necessário selecionar a checkbox Copiar arquivos associados. Implementar no portal do professor o diário de classe. No diário de classe é apresentada as turmas e disciplinas do professor e os botões de acesso a cada funcionalidade. Naturalmente, as funcionalidades respeitam as permissões concedidas no perfil, ou seja, somente serão apresentados os botões para acesso nas funcionalidades liberadas para o perfil. O diário de classe é um agrupador de todas as funcionalidades do professor que necessitam do filtro de turma, disciplina. As principais atividades são digitação de notas, minhas turmas, frequência diária, cadastro de avaliações, plano de aula. Ao selecionar uma turma e clicar em alguma funcionalidade, a mesma é aberta em uma nova janela pop-up ou na própria tela, conforme escolha do usuário.